Tem muita gente aí para receber. Tem muita gente aí para receber. E aí o estagiário não vai saber para quem pagar. Que vai brotar um monte de gente com o menino no colo, dizendo que é dele, era dele, né? Vai descobrir que ele não era um rapaz honesto, trabalhador, como uma pessoa que já reparou que todo mundo que morre é pessoa honesta e trabalhadora. Não é? Quando morre não era honesto, trabalhador, nunca faz nada de errado, né? Quando morre não era honesto, trabalhador. E aí o pessoal vai descobrir que Mike não era esse rapaz honesto, trabalhador. Não é? Resultado, o estagiário não vai saber para quem pagar. Não vai entregar na mão de um nem de outro. Então vai entrar com uma ação de consignação em pagamento. Vai dizer, ó, esse problema agora é do Aspira, né? Entrega na justiça e a justiça que resolve o problema. Certo? Beleza? Bom, e o objeto da consignação? O que é que eu posso consignar? Você pode consignar dinheiro, a quantia, coisas, documentos, tudo você pode consignar. Eu me lembro bem que quando eu falei na aula de ação de consignação, no exame que caiu essa peça, eu falei que você pode consignar coisas e tudo mais. E na prova caiu consignação de objetos. Eram fotos que o cara tinha com a mulher, se fosse Mike seria com as mulheres, e camisa do time de futebol. Tinha isso, eu lembro. Além de consignação das verbas dele, tinha também consignação de objetos. Então tinha os dois objetos para serem consignados na prova. Tá? Bom, e a competência, Diego? Aonde é que eu vou ajuizar a minha ação de consignação em pagamento? Você vai ajuizar a ação de consignação em pagamento usando o critério da competência territorial que utiliza-se para reclamação trabalhista. Ou seja, deve-se ajuizar a ação de consignação em pagamento no foro da localidade da prestação de serviço. É onde está previsto lá no caput do artigo 651 da CLT. Então, onde o cara trabalhou, a empresa vai ter que ajuizar a ação de consignação. Onde ele trabalhou, ele vai ter que ajuizar a ação de consignação em face da empresa. Ok? É assim que funciona a questão da competência para processamento da ação de consignação em pagamento. Diego, como é que eu vou identificar no enunciado que é uma ação de consignação em pagamento? É a coisa mais simples do mundo. Você vai identificar na ação de consignação, a primeira coisa, o desejo do devedor de cumprir com uma obrigação. Você vai ver lá que o devedor está devendo algo, coisa ou quantia, e ele quer cumprir com a obrigação. Se for quantia, por exemplo, a banca pode colocar lá que o devedor quer purgar a mora. O que é purgar a mora? É evitar a incidência de juros e correção monetária. Então, por exemplo, se eu tenho o dinheiro para pagar numa determinada data, não pago na data, vai incidir juros e correção monetária. Então, para purgar a mora, eu ajuizo a ação de consignação. A partir do momento que eu ajuizei a minha ação de consignação, não vai correr mais juros e correção monetária, porque eu já entreguei em juízo. Só não entreguei diretamente para a pessoa, porque ou a pessoa se recusou e criou obstáculos para receber, ou porque eu não sabia quem era o real credor. Então, a ação de consignação em pagamento tem essa intenção. Por exemplo, pode trazer também na prova que você está ajuizando a ação de consignação em pagamento para evitar a incidência da multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT. As verbas rescisórias não têm um prazo para pagamento? Aí você quer pagar, o cara não quer receber. Você quer pagar no prazo, o cara não quer receber. Se você não pagar, será que incide a multa? Sim ou não? A verdade é que depende. Por que depende? Porque a multa do 477, parágrafo 8º, ela incide quando você paga as verbas rescisórias fora do prazo. Salvo se comprovadamente o credor que deu causa à mora. Então você quer pagar e ele simplesmente não quer receber.
Você quer pagar e ele simplesmente não quer receber. Aí ele que está dando causa. Ele que está dando causa. Recentemente, eu fiz uma contestação do processo que mais ou menos assim. Meu cliente, a empresa que eu advogo, estava querendo entregar a coisa, a pessoa, e chamou a pessoa para ir na empresa receber. A pessoa simplesmente disse que estava sem tempo para ir. E entrou com uma ação, pedindo indenização e tudo, porque não recebeu no prazo. Eu juntei a conversa dela no WhatsApp que ela teve com o funcionário da empresa, ela dizendo, estou sem tempo para ir aí. Assim é ótimo, né? Você diz assim, não vou não, aí depois eu entro na justiça e peço indenização. Ela foi quem deu causa à mora. Se foi ela que deu causa à mora, ela não tem direito, nesse caso, à multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT. Todavia, se fosse um outro caso, por exemplo, o caso de Mike que eu dei, que a empresa não sabe a quem pagar, aí a empresa tem que consignar para evitar a incidência da multa do artigo 477, parágrafo 8º. Porque aí não vai ser culpa do empregado, nesse caso, o coitado só fez morrer, né? Então, não vai ter culpa, não vai ser ele que deu causa à mora nesse caso aí, ok? Bom, além do desejo do devedor cumprir a obrigação, você vai identificar também a recusa do credor em receber a coisa ou a quantia, ou você pode identificar também a existência de dúvida em relação à pessoa do credor, que foi o que eu acabei de dizer. Ou você vai ver, narrando no caso, que o cara não quis receber a coisa ou a quantia, ou você vai encontrar uma dúvida em quem seja o real credor. Ok? Identificou isso aí, você vai ver, vai dizer que você foi procurado como advogado do devedor, no caso, para ajuizar a medida judicial cabível para defender os interesses do seu cliente. Lógico que só pode ser uma ação de consignação em pagamento. Ok? É muito simples identificar. Quando você lê o enunciado, não deixa dúvida da peça que é uma ação de consignação. Que vai ficar claro que você está querendo pagar, o seu cliente está querendo entregar a coisa ou a quantia, e está tendo problemas para cumprir com a obrigação. Aí quando eu digo problemas, ou uma recusa, ou um obstáculo, um embaraço, ou então uma dúvida em relação a que seja a pessoa do credor. Problemas aí em sentido amplo, tá? O seu cliente vai estar querendo cumprir a obrigação, mas está tendo problema para cumprir. Ok? Beleza? Bom, e aí o interessante é que como você vai fazer uma petição inicial, você vai ver aqui que muito se assemelha a essa peça à própria reclamação trabalhista, nos elementos estruturais. Não necessariamente no mérito, requisitos, não. Mas você vai ver que nos elementos estruturais, você vai ver que muito parece isso aqui com a reclamação trabalhista, que também é uma petição inicial, né? E por ser também uma petição inicial, você vai ver que muito se assemelha. Observe, você vai endereçar para o foro da localidade da prestação de serviço, como você ainda vai distribuir a ação, o endereçamento tem que ser de forma genérica. Excelentíssimo senhor doutor juiz, da vara do trabalho de esse dia aqui, obviamente, você vai colocar o lugar onde ele prestava serviços, onde foi informado pelo enunciado, na localidade da prestação de serviço. Se não informar o enunciado, o local da prestação de serviço, você coloca os 3 pontinhos aí e deixa em branco. Ok? Beleza? Bom, se você o colocou lá e informou onde era, você sabe que não precisa pular linha. No máximo, o que você poderia colocar é embaixo do endereçamento a informação 10 linhas. Ainda assim, precisa colocar isso? Vai pontuar mais? Eu vou ganhar mais pontos se eu colocar isso? Não, também não. Então, não tem nem essa obrigação de você colocar as 10 linhas aí. Porque só o fato de você colocar 10 linhas, você já perdeu uma linha, né? Então, é interessante isso daí, tá? Bom, um ponto bacana aí. Passou aqui do endereçamento,
você vai partir para a qualificação das partes. E aí vai o ponto interessante. Você vai utilizar todos os dados do enunciado e agora você vai ver como parece bastante com a reclamação trabalhista. Parece muito, olha só. Você vai botar aí, ó, nome do consignante. Ah, Diego, mas na reclamação trabalhista é nome do reclamante. Ô, criatura, é o nome da pessoa. Não vai fazer diferença nenhuma. É Pedro, Paulo, é Francisco, é João, é a empresa. Então não muda nada, é o nome da pessoa. O nome do seu cliente que você vai qualificar primeiro, tá? Vai usar os dados que tiverem lá de qualificação e endereçamento. Se não tiver, você vai colocar lá, ó, qualificação e endereço completos. Vem perante Vossa Excelência, por meio de seu advogado abaixo-assinado, procuração anexa, porque é a primeira petição do nosso cliente, aí agora é uma petição inicial, né? Com o escritório profissional no endereço completo, onde deve receber as notificações da presente demanda, coloco a vírgula, paro, penso e respiro. Vem aí o fulcro da minha petição. E o fulcro da minha petição é o artigo 539 do CPC. E aqui vai uma observação. Se você olhar aí no seu CPC, que eu pedi para você abrir, a ação de consignação está no 539 a 549. Olha que coisa bacana. Antes da reforma trabalhista, antes do novo CPC, a ação de consignação estava nos artigos... Jesus do céu. Acho que 690 a 700 CPC. Enfim, eram uns artigos mais para cima lá do CPC. Acho que era 690 a 700. Ou era 590 a 600, enfim. E aí, quando caiu a primeira vez a ação de consignação, ó, porque caíram duas, uma vez agora e uma vez há muito tempo atrás. Quando caiu a primeira vez, a banca aceitou, ou melhor, exigiu como fundamentação que você colocasse o que hoje seria 539 a 549, ou seja, ela exigiu que você colocasse todos os artigos. Só que como caiu na última ação, e eu, graças a Deus, orientei assim os alunos, que você colocasse apenas artigo 539 do CPC. Como eu não sabia, e aí vai o detalhe, como eu não sabia se a banca ia exigir só o 539, ou se ela ia exigir 539 a 549, o que foi que eu orientei os alunos? Que colocasse, com base no artigo 539 do CPC, e 540 a 549 do CPC. Que aí, se ele exigisse todos, estavam lá. Se ele exigisse um só, estava lá também. Só que agora eu já sei que ela só vai exigir o 539. Então, basta você colocar com base no artigo 539 do CPC. Basta colocar esse artigo com base no artigo 539 do CPC. Tá? E aí, o verbo sugerido é o verbo propor, porque é um verbo que vai ser utilizado para todas as petições iniciais. Para todas as petições iniciais. Ok? Beleza? Não parece bem aí com a reclamação trabalhista? Definitivamente o que vai mudar aí é o fulcro, né? Na petição só. O resto é igual a um RT. Então, para quem treinou o RT, e aí vai a coisa bacana. Quem há muito tempo aí já, diga muito tempo que eu não sei como é que faz uma reclamação trabalhista, porque eu já estou avançando nas outras peças. Quando você treinar ação de consignação, essa parte inicial já relembra a RT também, né? Então aí vai facilitando, vai fixando com mais facilidade os elementos da peça. E aí você vai colocar simplesmente o nome da ação, ação de consignação em pagamento. Diego, se eu estiver consignando coisas, eu boto como ação de consignação em pagamento. Se for objeto misto, parte quantia, parte coisa, ação de consignação em pagamento. Por quê, Diego? Porque se você olhar em cima do artigo 539 do CPC, o que é que está escrito aí no título? Ação de consignação em pagamento. Certo? E aí ele fala que você pode consignar coisa e quantia. Diego, eu vou colocar o rito? Não, porque se você olhar acima da ação de consignação, está escrito o que aí? Procedimentos especiais.
É um procedimento especial, portanto, você não precisa colocar o procedimento na ação, porque é um rito especial que tramita essa ação na Justiça do Trabalho. Tá? Então, basta colocar, com base no artigo 539 do CPC, propor ação de consignação em pagamento. E aí, quando eu falei da aula aqui de RT, a primeira aula de reclamação trabalhista, eu falei que toda ação ela é proposta em face de alguém. Então, você vai botar ação de consignação em face de. Em face de quem? Aí você vai colocar o nome do consignatário, que nesse caso aqui é o credor ou possíveis credores, né? Na ação. Vai utilizar os mesmos dados que tiverem aí no enunciado. Se não tiver, você coloca qualificação e endereço completos. Pelos fatos e fundamentos a seguir expostos, ou então pelas razões de fato e direito a seguir expostos, como você quiser achar melhor. Ok? Pô, Diego, bacana. Já vi aí que realmente é muito parecido com reclamação trabalhista. Até agora só mudou o fulcro e o nome da peça. É isso aí, fera. Você pegou a manha. Só muda isso mesmo no começo. Tá? Beleza? Depois disso, Diego, o que é que eu faço? Bom, depois disso aí, você vai partir agora ao que a gente chama de da coluna vertebral da nossa peça. Mas antes de partir para a coluna vertebral, que é a parte mais importante, deixa eu falar uma coisa para vocês rapidinho aqui, que eu falei na aula da tarde. Eu sei que muitos colegas não puderam assistir a aula da tarde ainda, né, e vão assistir depois. Um detalhe importante para você e você de casa também. Eu falei do simulado, né, do simulado da gente aqui, falei que o pessoal, elogiei o pessoal pela adesão ao primeiro simulado. E aí a Nandinha me mostrou a lista dos alunos que vão fazer o terceiro simulado, que no caso é amanhã à tarde. Quando ela me passou o nome, a quantidade de pessoas, eu fiquei horrorizado com a pouquíssima adesão. Pouquíssima adesão ao simulado. A gente deu tempo para todo mundo se inscrever e tudo mais, mas eu senti assim uma adesão muito fraca, fraquíssima. E eu vou ser bem sincero, eu falei e eu repito, eu acho que eu nunca vi uma adesão tão baixa em todos os exames que eu já tive aqui no curso. E olha que eu já tive turmas no comecinho aqui, minhas turmas eram bem pequenininhas. Hoje está lotado, mas antes era bem pequenininho. E mesmo assim, tinha mais gente do que tem aqui. Tá? E aí você sabe que pode gente do online fazer também. Então essa bronca vai para o pessoal do online de Salvador. O pessoal do online de outras cidades está aliviado aí nessa. Mas eu fiquei triste, porque eu senti uma adesão muito pequena. Lógico que eu sei que todo mundo tem suas ocupações, tem trabalho, tudo mais, e que no sábado foi mais fácil para fazer e tal. Mas eu sei que tem gente que não está fazendo, ou porque não quer, ou porque está fugindo do simulado. Eu sei que tem. Então é essa pessoa que eu quero que vista essa carapuça aqui. Né? Os que vão trabalhar e ter outras ocupações já está justificado. Né? Não precisa nem dizer nada para mim. Mas aqueles que poderiam fazer o simulado e não vão fazer porque estão fugindo do simulado, aí é isso que me preocupa. Você precisa se testar, você precisa se permitir isso para que isso seja feito. Tá? Então, independente disso, só para vocês terem uma noção, a quantidade de pessoas não foi metade da quantidade de pessoas que tem de alunos no presencial. Imagine, não foi metade da turma. Lógico que ainda tem gente no online, mas não foi metade da quantidade de pessoas que tem no presencial. Tá? Só para vocês terem uma noção, foi menos da metade da quantidade de pessoas no simulado passado. Menos da metade. Então, realmente, me preocupa. Tá? Me preocupa isso. Lógico, mais uma vez, eu repito, aqueles que trabalham e têm outras ocupações não precisam nem se justificar. Tá? Já está justificado. Eu pedi para imprimir algumas unidades a mais. Aí alguns já falaram comigo que vão vir. Aí venha, porque qualquer coisa a gente vê se consegue imprimir aí. Mas eu acho que dá, porque eu pedi para imprimir algumas a mais. Tá? Bom, vamos lá. Mas de qualquer forma, manda mensagem para a Nanda, né, que aí ela vê lá. Né? Vamos lá.
Na parte dos fatos aqui, mais uma vez, fato você sabe que está no enunciado e que não pontua. Então você vai colocar de forma resumida. Pode colocar com suas palavras? Pode. O que é que eu vou colocar nos fatos, Diego? Você vai colocar algumas coisas do tipo: informar a recusa por parte do empregado em receber as verbas decisórias, informar a recusa por parte do empregado em receber outras verbas trabalhistas, como, por exemplo, as comissões que o empregador quer pagar. Você vai informar, por exemplo, a dúvida sobre quem deva receber as verbas, ou, por exemplo, a recusa do empregador em receber as ferramentas de trabalho. Então, você vai informar situações como essa, que, obviamente, você vai retirar do enunciado. Faz um resumo bem pequeno, não precisa mais do que um parágrafo. Não precisa mais do que um parágrafo com isso. Você sabe que não pontua, só vai gastar suas linhas, então, um parágrafozinho só. Tá? O examinador mesmo, ele mesmo vai ler, ele mesmo vai pular. Tá? Então, é só para contextualizar. Bom, depois você vai para os requisitos específicos. E a boa notícia, para facilitar a ação de consignação em pagamento, sequer tem requisitos específicos. Digo, então eu boto o requisito específico e deixo em branco? Não, nem precisa mencionar. Então, mais um ponto só para facilitar a ação de consignação em pagamento. Saiu dos requisitos específicos, você não precisa nem mencionar, vem para a parte do mérito. E aí é que a coisa fica fácil. Aí é que a coisa fica fácil. Por que aqui a coisa fica fácil? Porque preste atenção. Na ação de consignação em pagamento, ele vai trazer para você, no enunciado, as coisas, objetos, quantias, que vão ser consignadas. Observe. Quando eu faço uma reclamação trabalhista, eu não tenho que dizer que o cara tem direito àquele pedido e justificar? Fundamentação jurídica, mais a fundamentação legal e fazer o pedido? Não é isso? Na contestação, eu não tenho que pegar e dizer que ele não tem direito e justificar o porquê? Não tenho também? Boto fundamentação jurídica, fundamentação legal e pedir a improcedência? No recurso ordinário, eu não tenho que dizer que ele tem direito ou não tem direito, que a sentença deve ser reformada ou não e justificar o porquê? Não é isso? A ação de consignação não precisa nada disso. A ação de consignação, basta você pegar do enunciado e copiar para o papel da sua prova. Não precisa nem dizer o porquê que ele tem direito. Por quê? Porque você não quer saber se a pessoa tem direito, você quer se livrar daquilo. Você quer entregar aquilo. Então você, ele tem direito, não quero saber, é dele, não é meu. É dele, toma. É seu, eu não quero. Então você não precisa dizer por que a pessoa tem direito àquilo, não, você quer entregar. E olha o detalhe, se ele não tiver direito, é ele que vai ter que dizer que ele não tem direito. Não sou eu, não. Porque se eu estou entregando, eu não estou confessando que ele tem direito? Então eu preciso justificar? Não, então toma aí, é seu. Eu não tenho direito para isso aí, já é outra história, mas aqui é seu. Meu aqui não é. Deu para entender? Então, na prova que caiu na última ação de consignação, foram 10 coisas que bastava você copiar e botar. Diego, mas parece que é o fato que eu copio e boto. Pois é. É como se você estivesse copiando o fato e jogando. Só que agora você tem que mencionar as coisas, os valores, a quantia do que você está consignando. Só isso. Só isso. Deus me ajude, mas eu quero lembrar agora de todas as coisas que tinham nos 10 itens. Aviso prévio, 13º proporcional, férias proporcionais mais um terço, multa de 40% da FGTS, multa do 477 da CLT, saldo de salários, a camisa, as fotografias
liberação das guias de FGTS e seguro-desemprego. E olha que a memória eu busquei lá no fundo. 10 coisas. Bastava você dizer assim, ó, que a empresa está querendo entregar isso aí para o cara. Pronto. E fizesse uma lista de compras no mercado. Isso. Se você fizesse isso, você tirava, sabe quanto na prova? No mínimo 4 na peça. Se você fizesse uma lista de compras, só listando esses 10 elementos que eu acabei de citar aqui. Isso, aviso prévio, não sei o quê. Só listar, copiar mesmo, só listar. Não sei o quê. É no mínimo 4 na peça. Por que no mínimo 4? Porque o 4 pontos é só da lista. Fora o resto, o que você já fez para chegar na lista, você já ganhou aí pelo menos um 4,5. E o final, 5. 5. Mais uma vez eu digo, desestabilizou o fato de surpreender o aluno. Mas é peça para tirar 5. É peça para tirar 5. Eu reconheço que alguns alunos ficaram nervosas. E isso eu entendi, eu compreendi, porque alguns alunos se fecharam para as outras peças e por isso, de modo equivocado, se fecharam para as outras peças e por isso se surpreenderam negativamente com isso e aí atrapalhou mesmo na hora da prova. Mas não é peça para tirar menos do que 4, porque só citar, cada um deles era 4. Outra coisa que fez a galera errar e perder pontuação no mérito. Tinha lá dizendo que a empresa não pagou as verbas rescisórias. Aí o aluno chega lá para consignar e bota verba rescisória. Só que você precisava destrinchar quais são as verbas rescisórias. E você sabe que desde o começo do curso eu estou falando quais são as verbas rescisórias. Eu lembrei fácil aqui os 10, porque eu sei que tinha as verbas rescisórias. Aí tinha o saldo de salário, 13º proporcional, férias proporcional mais 1/3, aviso prévio, multa de 40% e a liberação das guias, FGTS, seguro-desemprego. A liberação das guias não é verba rescisória, é a obrigação de fazer, mas tinha que colocar. Então, essas 5 que são as obrigações de pagar nas verbas, teve gente que colocou de uma vez só e aí perdeu 2 pontos. Porque 5 vezes 4, 2. 20, que no caso 2 pontos. Então, quem colocou verba rescisória perdeu 2 pontos. E aí, dos 5 que estava entregue, já caiu para 3 a nota máxima na peça. Então, de fato, e eu falo para vocês, dentro da aula de verba rescisória, eu falei o quê? Do cálculo de verba rescisória. Falei, olha, esse cálculo é para ser usado na reclamação trabalhista, pode ser cobrado também numa ação de consignação em pagamento. E não pense que eu não falei no exame que caiu, não, porque eu falei também.